PMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, hoje é dia 4 de agosto. A gente começa essa edição com a decisão do Banco Central de elevar os juros em 0,5 ponto percentual e deixar a Selic em 13,75% ao ano. O movimento já era esperado e o mercado precificava a elevação nessa magnitude. Essa foi a 12ª alta consecutiva nos juros e o maior patamar desde janeiro de 2017. No comunicado, os dirigentes do Banco Central afirmaram que a decisão reflete a incerteza do cenário e um balanço de riscos com variância ainda mais do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta. Essa situação aí sobre o Banco Central. E aí, quando muita gente esperava que fosse a última elevação de juros e que o Banco Central sinalizasse que este seria o teto da Selic, o comunicado traz uma surpresa: a possível contratação de mais uma alta nos juros na reunião de setembro. O texto diz que o comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude e que o aumento vai ser definido durante a próxima reunião. Os argumentos são de que a incerteza da atual conjuntura, tanto doméstica quanto global, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajustes e seus impactos acumulados, demanda cautela adicional na sua atuação. O Banco Central abrindo espaço aí para uma elevação de mais 0,25 ponto percentual na próxima reunião, chegando aí, podendo chegar, na verdade, a 14% ao ano. Economistas dizem que talvez isso aconteça, mas outros alertam que o comunicado do Banco Central foi uma experiência ali, foi uma sinalização de que não vai mais ter elevação de juros, vendo ali um comunicado mais dovish. Bom, o Banco Central também fez um alerta ao afirmar a possibilidade de que as medidas fiscais de estímulo se tornem permanentes e acentua o risco de alta para o cenário inflacionário. Falando nisso, a questão fiscal foi justamente uma das questões abordadas por Paulo Guedes durante seu discurso na Expert da XP. O ministro da Economia disse que houve furo no teto de gastos, mas que isso foi necessário para poder enfrentar o cenário desafiador. Vamos ouvir o ministro. Então você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta, sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não, eu estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí, ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, está estritamente dentro das receitas extraordinárias não orçadas. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano, passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal, populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal?
Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia. Não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Pouco antes de sair a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a autonomia do órgão. Em encontros com políticos do Mato Grosso no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a destacar que o governo aprovou a autonomia do Banco Central e que a autarquia está mostrando sucesso em conter a inflação. Bolsonaro diz que abriu mão do Banco Central do poder de conduzir aquilo que é mais importante para o país, que é justamente a condução da inflação. Alertou ainda que não é fácil, mas que o país está tendo sucesso. No comunicado, o Copom baixou a expectativa de inflação para 2022 para 6,8%, sendo que anteriormente essa expectativa era de 8,8%. No ano que vem, o Banco Central aumentou a projeção de 4% para 4,6% e atribuiu maior peso à inflação acumulada em 12 meses no primeiro trimestre de 2024, como um horizonte relevante. E isso justificaria o fim do ciclo do aperto monetário. Os investidores eles estavam esperando justamente a elevação dos juros na magnitude adotada pelo Banco Central. Eles esperavam que houvesse a sinalização de que o ciclo já estaria no fim. E isso acabou trazendo um certo ânimo para o mercado financeiro nesta quarta-feira. Inclusive, a gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico do Profit da Nelogica para trazer essa movimentação. Olhando aqui, olha só, a Bolsa Brasileira subiu 0,4% aos 103.774 pontos do fechamento, tendo a mínima ali 102.822. Olha só, para a gente dando uma olhada nesse gráfico, né, nesse mapa do calor, o monitor do mercado aqui, por que a gente vê que os investidores estavam de olho nessa questão do Banco Central? Porque muitas das empresas que acabaram subindo, e subindo bem no pregão de ontem, foram essas empresas justamente mais ligadas aqui a essa questão dos juros, principalmente as empresas ligadas ao setor de varejo, ao setor de construção, também empresas ligadas ao setor de tecnologia. Então, essas empresas que têm uma dívida, ou de repente o balanço, ou de repente a sua operação que dependa da taxa de juros, os investidores estavam mais animados, porque eles pensaram assim, com o fim desse aperto monetário, ou pelo menos o Banco Central podendo sinalizar que vai ter o fim do aperto monetário, isso pode ser interessante para as empresas, isso pode representar ali um alívio para essas empresas, fazendo com que essas empresas pudessem até crescer um pouco mais. E aí a gente vê, olha só, Localweb, a maior alta, né? Localweb subindo 11,9% no fechamento. Via subiu 11,5% praticamente, Natura, Cielo subindo mais de 9%, empresas ligadas à construção, olha só, MRV subiu bastante, EZTEC subindo bastante também, a própria Cyrela subindo 6,86%. É uma questão que trouxe aí esse ânimo para o mercado. Agora, se a Bolsa subiu 0,4%, né, nesse otimismo por conta dos juros, quem acabou segurando um pouco mais, um crescimento maior, foi justamente a ação da Vale, que a gente viu aqui. Olha só, a Vale caiu quase 4%. Caiu 3,89% a ação da Vale, fechada aí aos R$ 67,52. A gente lembra que a Vale tem um peso relevante no Ibovespa, mais de 15% do Ibovespa representa as ações da Vale, e essa queda importante das ações da Vale acabou segurando
uma elevação maior aí do Ibovespa nessa quarta-feira. E não foi só a Vale, né? A gente vê que o setor de mineração e siderurgia acabou tendo bastante queda. A própria Gerdau Metalúrgica e a Gerdau tiveram mais de 4% de queda no pregão desta quarta-feira, também por conta aí tanto de resultados quanto numa queda expressiva do minério de ferro lá nos portos chineses. Então esse é o panorama do mercado. Então a gente vai ver como que as empresas elas acabam se comportando, né, nessa quinta-feira, depois de todo esse arranjo, depois de todo esse ajuste, depois de toda essa situação que o Banco Central acabou fazendo, essa elevação da taxa de juros dentro do esperado, mas sim deixando aberta aí uma porta para que outros juros possam ser elevados na próxima reunião agora do mês de setembro. Então, a gente vai continuar de olho não só na taxa de juros, não só na repercussão sobre a taxa de juros, mas também nos resultados das empresas. Os resultados, a gente está na temporada de balanço, né, do segundo trimestre, isso acaba mexendo também com isso aqui que a gente está vendo, com o desempenho das empresas ao longo de todo o pregão. Bom, a Isabela Takaki está aqui também, né? E agora a gente vai começar a dar os destaques internacionais. Bom dia, Isa. Ótima quinta-feira para você. Quais os destaques internacionais? Bom dia, Felipe. Ótima quinta-feira. Bom dia a todos. Bom, os destaques internacionais aí, começando pelos juros também, mas só que na Europa, porque o Banco da Inglaterra elevou as taxas de juros pela maior taxa em 27 anos nesta quinta-feira. O Comitê de Política Monetária votou por 8-1 para um aumento de meio ponto percentual na taxa bancária de 1,75%, seu nível mais alto desde o final de 2008. A medida foi tomada apesar de alertar que uma longa recessão está a caminho, a medida que corre para sufocar um aumento na inflação, que agora deve chegar ao topo em 13%. O Banco Central do Reino Unido também deve dar detalhes sobre como vai reverter a parte do estímulo ali de $1 trilhão que injetou na economia ao longo de mais de uma década. Mas em maio, o órgão não chegou a prever uma recessão técnica definida por 2 trimestres consecutivos de contração, mas há uma preocupação aí crescente entre os economistas de que essa queda esteja se aproximando. Pois é, Isa, o novo ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, anunciou uma série de medidas destinadas a reduzir o déficit fiscal, captar divisas por meio de incentivos à exportação e empréstimos internacionais, com o objetivo de tentar estabilizar uma macroeconomia abalada por graves desequilíbrios no país. Após tomar posse nesta quarta-feira como novo membro do gabinete do presidente, Alberto Fernandes, Sérgio Massa vem sendo chamado de super-ministro por acumular as pastas da economia, agricultura e pecuária, além do desenvolvimento produtivo. Ele questiona o termo, indicando que não poderá fazer um trabalho de herói no cargo, mas que vai precisar de muito trabalho e esforço, além da dedicação e empenho do governo para reverter o quadro econômico no país. Além das medidas econômicas anunciadas, Sérgio Massa também afirmou que haverá uma auditoria no país sobre os planos sociais pagos pelo governo às pessoas mais pobres em situação de vulnerabilidades, e antecipou que vai haver um bônus financeiro para os aposentados com rendimentos reduzidos, justamente aí por conta da inflação, que chegou a 64% em junho lá na Argentina. Massa disse ainda que as medidas anunciadas nesta quarta não são únicas, pois vai adotar mais resoluções nos próximos dias, todas elas voltadas a conseguir ordem fiscal, superávit comercial, fortalecimento das reservas monetárias, além de desenvolvimento com inclusão social, apoiadas aí nos investimentos, na produção, nas exportações e na defesa do comércio interno. Esse roteiro, segundo assegurou, busca iniciar um caminho para que a solução não seja mágica, mas que ataque a inflação, a perda de renda e a falta de estabilidade macroeconômica e fiscal. Ou seja, muitos planos aí de Sérgio Massa e, claro, se ele conseguir colocar tudo isso em prática, vai ser justamente um herói. Ele falou que
não vai tomar medidas heróicas aí, mas se conseguir tirar a Argentina desse problema grave que ela está passando e está enfrentando, provavelmente vai ser considerado aí um grande salvador da economia argentina e provavelmente vai ganhar um lugar de destaque na economia do país. Bom, ainda nos assuntos internacionais, mas agora a gente fala do conflito lá na China, porque a China anunciou hoje o exercício de exercícios militares envolvendo Marinha, Força Aérea e outros departamentos em 6 áreas ao redor de Taiwan. As manobras foram provocadas pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana. A agência de notícias oficial da China disse que os exercícios são operações conjuntas com foco em bloqueios, ataque a alvos marítimos, ataque a alvos terrestres e controle do espaço aéreo. Taiwan colocou seus militares em alerta e realizou exercícios de defesa civil, enquanto os Estados Unidos têm vários recursos navais na área. Os exercícios estão programados para terminar no domingo e incluem ataques com mísseis e alvos nas águas ao norte e ao sul da ilha. Na operação desta quinta-feira participaram tropas da Marinha, Aeronáutica, Força de Mísseis, Força de Apoio Estratégico e Força de Apoio Logístico dependentes do Comando Leste. Pois é, o Kremlin, né, lá a Rússia, o governo da Rússia disse hoje que a China tem o direito soberano de realizar esses grandes exercícios militares em torno de Taiwan e acusou os Estados Unidos de alimentar artificialmente as tensões na região. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a tensão nessa região e em torno de Taiwan foi provocada justamente pela visita de Nancy Pelosi. Para ele, foi uma visita absolutamente desnecessária e uma provocação também desnecessária. China e Rússia estão cada vez mais próximos desde que Moscou invadiu a Ucrânia no fim de fevereiro. A relação diplomática e comercial dos países ficou mais estreita e a aproximação chama atenção e também acende o alerta do Ocidente. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse que está buscando uma oportunidade de conversar diretamente com a China sobre a guerra em andamento lá com a Rússia. Em uma entrevista a um jornal, o líder ucraniano sugeriu à superpotência asiática usar sua enorme influência política e econômica sobre a Rússia para acabar com a luta. Ele disse que desde o início da invasão da Rússia, pedimos oficialmente uma conversa com a China, mas não tiveram nenhuma até agora, embora acredite que seja útil essa conversa entre Ucrânia e China. Você está acompanhando aqui o nosso Morning News direto no canal do YouTube, também no portal e no Profit da Nelógica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Estou te convidando a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.000 pessoas já recebem as notícias direto no Telegram, no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou então, vai lá no Telegram, no campo de busca e procure BMC News. Entre no nosso canal e aproveite todas as notícias diárias que temos lá. Com especialistas, com análises, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado. Importante, é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Christopher Galvão, analista da Nord Research, sobre a decisão do Banco Central e quais os próximos passos. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos.
Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Bem-vindo de volta aqui no nosso Morning News. Principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado no comecinho da manhã e, claro, fazer ótimos negócios ao longo desta quinta-feira. São 8 horas e 54 minutos. Quero chamar o Christopher Galvão, analista da Nord Research, que está aqui com a gente para bater um papo sobre decisão do Banco Central, economia, próximos passos, investimentos, enfim. Christopher, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning News. Prazer falar contigo. Prazer é meu. Bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. E vamos falar um pouco sobre essa decisão, o que o Banco Central estava pensando, e principalmente em relação aos próximos dados, às próximas ações, né, que era o que o mercado estava atento ali, o que ele poderia sinalizar para a gente, né? Pois é, Christopher, a gente já imaginava, até em conversas com analistas, com economistas, até era um consenso de mercado que o Banco Central faria essa elevação em meio ponto percentual, chegaria a 13,75% ao ano nessa reunião agora de agosto, mas muita gente falava que talvez fosse o fim do aperto monetário, do ciclo de aperto monetário, que o juro ia ficar ali mais flat e depois no ano que vem começaria a cair. Mas o Banco Central acabou deixando uma porta aberta ali em fazer elevação de mais 0,25 ou talvez até mais 0,25 e 0,25 na próxima. Ainda não se sabe, tudo vai depender do contexto e da conjuntura. Queria saber como que você avaliou, né, esse comunicado, se ele foi um pouco mais leve, se ele foi mais duro, foi neutro, e essa porta aberta, né, como que você avalia essa situação, o que podemos esperar aí na próxima reunião e nesses dias que antecedem, né? O que o Banco Central leva em conta, o que o Banco Central analisa para tomar essas decisões? Bom, na minha visão, eu acredito que ele tenha tomado tenha adotado uma postura um pouco mais leve, tá? Porque ele deixou as portas abertas para uma possível alta de 25 na próxima reunião, mas não deixou as portas tão abertas assim, ele meio que deixou uma frestinha aberta, porque ele falou, olha, a gente vai avaliar se vai ser necessário, e se for necessário vai ser uma alta de menor magnitude de 25. Então ele está sinalizando para a gente que ele quer parar logo de subir a Selic, tá? Já na próxima reunião no máximo. Então ele está falando, olha, a Selic vai ficar em 13,75 ou 14 no máximo estourando. Ele meio que sinalizou isso para a gente. Então ele deixou as portas abertas, ok, é algo positivo, só que uma frestinha aberta. Então nesse quesito eu acredito que ele tenha adotado uma postura um pouco mais leve, tá? Ele poderia ter adotado uma postura até mais dura, visto o cenário que a gente está vivendo, tá? Com dados de inflação ainda bem pressionados, núcleos ainda muito acima, né, do seu desempenho histórico, inclusive os núcleos de serviços, né, serviços vem acelerando e se tornando um ponto de preocupação. O mercado de trabalho também, com um desempenho bem mais forte do que o comitê esperava, eles comentaram isso no comunicado de ontem, até do que o mercado esperava, né? Então a gente está vivendo um contexto em que, para você desacelerar a inflação, qual que é o trade-off ali para você desacelerar na dinâmica de preço da economia? É você desacelerar a atividade. Mas, na verdade, a gente está observando a atividade aqui no Brasil com uma performance bem melhor do que o mercado esperava, do que o comitê esperava, como eu citei agora sobre o mercado de trabalho. Então, são fatores ali que continuam exercendo, que tendem a continuar exercendo pressões inflacionárias, e um cenário que a gente já está com uma inflação super pressionada, com as expectativas do mercado ainda bem desancoradas, inclusive as projeções do Copom
estão bem mais otimistas, né, do que as projeções do mercado. Então, por esse contexto, eu acredito que ele tenha tomado uma postura um pouco mais leve, tá? Porque pode não ser suficiente, né, a Selic chegar ali nos 14% somente, né? Ou até, mesmo que chegue só a 14%, se os dados, né, se a atividade não mostrar uma desaceleração necessária, né, e suficiente para ver os preços e a inflação desacelerar para as metas em torno de 3% ali dos próximos anos, ele pode não conseguir cortar essa Selic em breve, né? Então a gente pode observar ali a Selic ficar nesse patamar em torno de 14% por um bom tempo, tá? Vai lembrar que o mercado hoje precifica que a Selic vai cair para 12% no ano que vem, mas, como eu falei, se os dados de atividade não mostrarem um desaquecimento necessário, né, de fato, para a desaceleração significativa da inflação, para os patamares de 3%, isso pode acabar ali não sendo possível, né, o Banco Central cortar a Selic tanto assim, de 14% para 12% no ano que vem. Então, por esse motivo, eu vejo que ele adotou uma postura mais leve, né, mostrando que quer parar logo e que o fim do ciclo de alta da Selic está muito próximo. Mas precisava falar que pode elevar ainda mais? Aí muita gente critica essas sinalizações. O que você acha? Não compartilho dessa visão de que ele foi errado, né, em sinalizar que possíveis altas ali na frente. Porque, como eu falei, eu acredito que ele deveria tomar posturas ainda duras, né, pelo cenário que a gente vem observando. Então, essa dinâmica das expectativas do mercado bem desancoradas, né, a gente pega o Focus, por exemplo, esperando uma inflação para 2023 de 5,30%, né, acima, inclusive, do limite superior da meta, né. Só para contextualizar um pouco para o pessoal, que o Banco Central tem que seguir as metas, né? As metas têm o centro da meta, que no ano que vem é de 3,25%, para 2024 é de 3%, só que tem ali uma banda de tolerância, né, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então o limite superior da meta do ano que vem é de 4,7%. O Focus espera 5,30%. Tem vários economistas também projetando, inclusive, inflação superior, próximo de 6%. O mercado tem inflação implícita de mais de 6%, né? Enquanto que as projeções do Copom são bem mais otimistas. Ele projeta para o ano que vem, se eu não me engano, 4,7%, né? Então, ali, bem no limite ali para cumprir. E também as suas projeções para 2024 estão bem mais otimistas, 2,7%, que seria, inclusive, o patamar abaixo do que o centro da meta para aquele ano, que é de 3%. Ou seja, essas projeções, o cenário de atividade bem mais aquecido, o mercado de trabalho mais forte e também essa dinâmica das expectativas do mercado desancoradas, eu vejo sim como necessário dar mais altas ali na frente, né? E talvez, como eu falei, se a atividade não mostrar um desaquecimento suficiente ali, de fato, significativo para a inflação desacelerar ali dos patamares de 8% para este ano, que vai ser mais ou menos a inflação para este ano, para 3 e poucos por cento para os próximos anos, ele deve continuar, né, aumentando a Selic para desaquecer essa atividade, né? Então, ser mais prudente. Porque se você é um pouco mais dove, um pouco mais leve, acaba permitindo ali de que a atividade não desacelerou como eu queria, e eu parei mesmo assim nos 14% ali no máximo, o custo para você resolver essa situação lá na frente pode ser maior. Então, por isso que eu prezo mais pelo lado de ser mais prudente, um pouco mais duro ali em controlar a inflação a partir dessa aceleração da atividade, do que você ter o risco de lá na frente ter um custo maior para a economia. Ainda vale um ponto que a gente pode explorar até um pouco mais daqui a pouco, essa questão da relação da política monetária com a política fiscal, né? Porque ao mesmo tempo que o Banco Central vem subindo a Selic, pelo lado fiscal, né, a União vem ali em prol de mais gastos, né? A gente sabe como funciona, né, no de eleição aqui no Brasil, mas a gente teve ali a PEC dos combustíveis, teve a redução do ICMS. Então, por um lado, você tem a política monetária que está ficando cada vez mais restritiva com esses aumentos da Selic, mas, por outro lado, você tem a política fiscal expansionista nesse ano. Então, uma coisa acaba tirando o potencial da outra, né? O fiscal tira essa potência da política monetária. Então, dito isso, né, se a gente continuar observando políticas fiscais expansionistas, que ele até reconhece esse risco ali no seu comunicado, o efeito da política monetária nesse processo de desaceleração da inflação acaba tirando um pouco da sua potência. Então, por isso que eu digo que eu prezo mais pelo lado de ser mais prudente, mais duro diante de todo esse contexto, não é só uma coisa ou outra, essas coisas estão interligadas, né, de que o processo desinflacionário ainda tem um longo caminho pela frente. Então, eu acredito que ele tenha, assim,
adotado uma postura certa em deixar as portas abertas para mais alto lá na frente, mas eu acredito que ele poderia até ser um pouco mais duro ali diante desses riscos, né? Os riscos para a inflação são de riscos de inflação para cima, não para baixo. Então, por isso que eu tenho essa linha de pensamento. Ô Christopher, 2 pontos importantes aí que você comentou. O primeiro relacionado aí à inflação, que a gente viu no comunicado que eles colocaram o horizonte relevante lá para 2024, no período lá de 12 meses, e isso poderia sinalizar ali, né, que o fim do ciclo do aperto monetário, e aí até uma queda nos juros já no ano que vem. Não se sabe ainda, ou talvez eu até quero saber a sua opinião, se para um dígito só, ou se vai continuar nos 2 dígitos até 2024. E tem a questão do fiscal, né? O Paulo Guedes mesmo ontem falava que rompeu o teto de gastos, assume que violou o teto de gastos, mas que foi necessário por conta de guerra, por conta de Covid, e que o lucro das empresas está muito forte, o governo vai fechar com superávit, tem os dividendos que está recebendo também das empresas, ou seja, ele justifica que o governo está fazendo o seu trabalho ali de um ajuste fiscal, por mais que o mercado entenda que o fiscal esteja um pouco mais deteriorado e aí sim pedindo mais juro. Você citou esse assunto, né, que a gente podia falar um pouquinho mais. Queria entender sua visão sobre isso, sobre essa questão, né? O fiscal está deteriorado, não está deteriorado? Essas questões abordadas pelo Paulo Guedes, né, da gente ter uma situação confortável em relação da dívida, em relação ao crescimento do PIB, em relação aos dividendos das empresas que está entrando no caixa do governo. Isso pode ajudar o Banco Central a tomar uma decisão um pouco mais tranquila na próxima reunião de setembro, embora seja praticamente um mês ali, pouco menos de um mês da eleição, que causa mesmo essa turbulência. Como que você vê essa situação e a questão da inflação lá de 2024? Primeiro que eu não compartilho dessa visão de que o nosso fiscal está confortável, tá? Pensando no médio e no longo prazo, tem muita coisa, né, pela frente, para a gente ter uma relação dívida-PIB ali mais sustentável, de fato, né? Até porque nossa atividade há um bom tempo praticamente não cresce, né? Quando cresce é 1%, 1 e poucos por cento, né? Então a nossa atividade, para ter um crescimento sustentável de fato, tem muita coisa para fazer, né? Educação, enfim, processos que demandam tempo e demandam muito tempo mesmo, né? É natural pensar isso. Mas o Brasil é um país que acaba pensando muito no curto prazo, né? E até falando sobre curto prazo, no curto prazo a gente teve sim surpresas positivas em relação às nossas contas públicas, né? Teve uma relação ali muito boa trazida pela inflação, né? Boa parte ali veio da inflação também, mas isso não significa que a situação está resolvida, tá? Pensando no longo prazo, para a gente ter de fato um crescimento sustentável, a gente deveria estar pensando ali em contenção de gastos, né? Mais reformas são necessárias, porque a gente pega, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito boa ali para a dinâmica dos gastos, mas que praticamente o que a gente economizaria em 10 anos ou um pouco mais, a gente gastou tudo na pandemia, né? Então é necessário ali uma dinâmica mais restritiva em relação aos nossos gastos, né? Mas não é isso que a gente veio observando. Como eu falei, claro, a gente está em ano de eleição, nenhum candidato em ano de eleição vai falar de reforma, de contenção de gastos, né? Porque é uma coisa que não dá voto. Então, a gente tem uma incerteza ali muito grande em relação ao como que o próximo governo vai se comportar essa situação fiscal, né? Se vai cumprir com o teto de gastos, se vai manter o teto de gastos, né? Inúmeras vezes a gente viu ali alguns candidatos falando sobre o fim do teto de gastos. Então, se a nossa âncora fiscal, que foi o teto de gastos, está sendo ameaçada, significa que a nossa situação fiscal não está resolvida, não está tranquila, tá? É um ponto de atenção ali muito grande. Todo mundo no mercado tem esse ponto, né, ali de que, putz, o fiscal é um risco, e isso também foi um dos fatores que fez com que os nossos juros subissem, né, os juros futuros ali, a gente pega os pré-fixados, que estavam ali oferecendo, sei lá, 10% até pouco tempo atrás, né? Os juros acabaram subindo com um efeito ali da nossa situação fiscal, nessa dinâmica de gastos expansionistas. Então, por isso que eu ainda vejo um risco significante em relação ao nosso fiscal, tá? E também considerando essas incertezas. Ninguém sabe ao certo como que o próximo governo, qual que vai ser a política econômica a ser adotada no próximo governo em relação a essa questão fiscal, tá? Então, por isso que eu vejo esse como um risco, ainda que todo mundo deve considerar, é um risco importante para a gente, e que isso, consequentemente, também acaba sendo um risco para a inflação, tá? Tanto nessa postura, né, do governo de adotar políticas fiscais expansionistas, né, e também em relação
ao risco país, né? Você tem uma situação fiscal ainda delicada, numa dinâmica crescente ainda de gastos, os investidores acabam pedindo mais prêmio para financiar a União, né? Para financiar o governo e, consequentemente, tem essa dinâmica aí de alta dos juros futuros. Então, eu vejo, não compartilho dessa visão de que o nosso fiscal está resolvido e tudo mais, vejo como ainda um risco importante, vai ser muito importante a gente observar, como eu falei, como que o próximo governo vai se comportar em relação ao nosso teto de gastos, em relação às reformas que ainda são necessárias. Então, por isso, em relação a essas incertezas, né, eu vejo ainda como um risco relevante ainda para ser considerado quando você vai fazer ali o seu aporte em pré-fixado, indexado à inflação, enfim, tem que considerar esse risco, porque esse é um risco importante no cenário atual. Após esse anúncio do Copom, né, você estava falando que veio com um comunicado mais leve do que o esperado. Como que devem ser as negociações nesta quinta-feira após esse anúncio? Então, ainda tenho dúvida de como o mercado vai ler, né, tudo isso. Eu li como uma postura um pouco mais leve, mas o mercado, se lê nessa postura um pouco mais leve ali, pelo menos ele não surpreendeu com uma postura mais dura, né? Então, por isso que o mercado, né, adotou uma postura de fato dura. Então, com isso, eu acredito que os nossos juros podem acabar caindo um pouquinho, tá? Principalmente os mais curtinhos ali, justamente pelo fato do Banco Central ter sido mais incisivo nessa parte de que quer parar logo com esse ciclo de alta da Selic, tá? Isso pode acabar beneficiando também ali os ativos de risco, tá? Por essa postura de falar, olha, vai no máximo a 14%. Então o mercado pode ficar um pouco mais animado em relação a essa postura, né, de o fim está próximo. Praticamente foi esse o título ali do seu comunicado, né? Em breve a gente vai parar de subir a Selic, então o mercado pode acabar se animando um pouco. Se ele tivesse adotado uma postura mais dura, né, e falando, olha, a gente não sabe até onde a Selic vai, a gente vai subir até onde for necessário, aí sim os ativos de risco estariam sendo mais prejudicados hoje, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, pelo menos pelo lado ali do tom que foi adotado no comunicado de ontem pelo Banco Central. Ô Christopher, eu estava até dando uma olhada, né, mais no comecinho do jornal, no desempenho das ações ontem, né, principalmente setorialmente, setor de varejo, setor de tecnologia, também setor de construção, tiveram um desempenho bastante forte no pregão de ontem, né? E aí muita gente falou até que pode ser, claro, baseado na questão de alguns resultados que saíram, mas também nessa expectativa de que o Banco Central pudesse colocar ali o fim do ciclo do aperto, o que poderia, em tese, ali ajudar esses setores. Você vê que essa decisão do Banco Central, você vê que pelo menos essa sinalização do Banco Central pode trazer algum tipo de benefício setorialmente para esses setores que acabaram, né, tendo bastante dificuldade por conta de uma elevação de taxa de juros. Lembrando que praticamente 1 ano e meio atrás a gente estava com juros de 2%. E aí o financiamento de varejo, de tecnologia, até mesmo da construção, ficava mais fácil, né? As pessoas tinham mais acesso a essas empresas, né? As empresas tinham como se financiar mais facilmente. E agora com o juro beirando os 14%, talvez essa demonstração do Banco Central pode dar uma animada ainda mais nesses setores, ou eles ainda vão seguir um pouco mais pressionados justamente por causa desse ambiente? Você vê essa situação? Acredito que pode ficar um pouco mais animado, sim, né? Porque aquele temor de que, putz, até onde vai a Selic, vai a 15, a 16, e o Banco Central chega e fala, olha, a gente vai no máximo a 14%, pode ser um ponto para animar esses setores, né? Empresas de crescimento que dependem muito dessa dinâmica de juros para se financiar, empresas de construção, a mesma coisa. Então, pelo fato de ter tirado ali esse temor, né, de que o Banco Central poderia ser mais rock, de que poderia falar que não falar até onde a Selic vai parar, né? Então isso pode ser um ponto para animar, sim, esses setores, ao menos no curto prazo. A questão é como, de fato, a inflação e a atividade, consequentemente a inflação, vai se comportar ao longo desse segundo semestre. Como eu falei anteriormente, se a atividade continuar mostrando uma performance mais positiva que o esperado, se o governo continuar
adotando políticas fiscais expansionistas, que no final das contas, as políticas fiscais expansionistas acabaram, né, favorecendo muito o desempenho da atividade ao longo desse primeiro semestre, e consequentemente ali também a dinâmica do mercado de trabalho. Se a atividade não desacelerar, de fato, né, de uma forma mais consistente, e consequentemente a inflação não desacelerar e desaquecer, aí sim esses setores podem acabar falando, nossa, talvez, né, os 14% não vai ser suficiente, ou se ao menos ficar nos 14%, não conseguir cortar os juros no ano que vem. E aí sim, com o passar do tempo, né, se houver, tem esse risco, né, e se isso de fato acontecer, aí esses setores podem acabar desanimando um pouco, né, da animação que teria agora com as perspectivas do Banco Central falar que a Selic vai ficar até no máximo 14%. Então acho que sim, no curto prazo ali, as empresas desses setores podem sim animar um pouco, né, inclusive no mercado de hoje, mas aí para o médio prazo, ali pensando nos próximos trimestres, aí é uma coisa que vai depender, né, desses dados, né, da dinâmica de dados da atividade e, consequentemente, da inflação. Agora, relacionando um pouquinho com lá fora, a gente acompanhou também o anúncio do Fed, né, da taxa de juros americana, a inflação por lá também, que está bem alta. Como é que pode interferir aqui no Brasil os resultados, a inflação, né, a economia bem complicada nos Estados Unidos? Como é que a gente pode... o que a gente pode esperar aí do impacto dos Estados Unidos aqui na nossa economia? Então, os impactos que os Estados Unidos podem trazer para a gente é se houver uma reprecificação de necessidade de juro para cima. O que isso significa, né? O mercado, ele está precificando ali que os juros nos Estados Unidos vão subir no máximo a 3% a 3,5%, tá? Ao longo aí dos próximos trimestres. Eu vejo isso como um risco, tá? Pode ser necessário, sim, os juros subirem mais do que esse 3% a 3,5%, porque a economia americana continua forte, né? A gente vê essa relação, né, tem os dados reais que acabam sendo distorcidos ali pela inflação em patamares bem elevados, mas a gente teve, por exemplo, recentemente, ontem e antes de ontem, né, se não me engano, dados de PMI de indústria, que acaba sofrendo um pouco mais, vai ver com o resultado acima do esperado, PMI de serviços bem acima do esperado ontem, né, o que mostra ainda que a demanda e o consumo ali da população americana continua aquecido. Então, dado esse cenário por lá, e aí considerando que a inflação está rodando ali, correndo 9% no acumulado em 12 meses, um núcleo a 6%, né, praticamente, e sendo que a meta de longo prazo deles é de 2%. Então, mesmo que a gente pegue o núcleo, que é a parte mais nuclear, mais persistente de fato ali da inflação, em patamares ali de 5 e tanto, 6%, e a meta é de 2%, né, esses 3 a 3,5% de juros por lá podem não ser suficientes, tá? E se isso de fato acontecer e o mercado falar, nossa, esse 3,5% não vai ser suficiente, e acaba aumentando essas projeções de juros para 4, 5, enfim, isso teria um impacto na dinâmica de juros aqui no Brasil, porque tem um custo de oportunidade, né? Você não pode observar a maior economia do mundo subindo os juros para patamares superiores, vamos supor 4 a 5%, né, nesse cenário de exemplo, e você permanecer ali com seus juros, ou pelo menos você começar o ciclo de queda, né, diante desse cenário, porque causaria, né, uma desvalorização da nossa moeda e, consequentemente, tem impactos na nossa inflação, principalmente considerando que a nossa inflação ali tem muito de commodity. Então, esse é o risco, né? Se houver esse ajuste das projeções por parte do mercado de necessidade de juros lá nos Estados Unidos, esse ajuste para cima, aí teria um impacto na dinâmica de juros aqui no Brasil e jogaria ainda mais dificuldade nessa questão do Banco Central começar em breve o ciclo de queda dos juros ou não, né? Então, por isso que o Banco Central está atento, sempre vai ficar atento a essa dinâmica lá nos Estados Unidos, mas esse é o risco, tá? Esse é o risco lá nos Estados Unidos, porque a gente tem que considerar que a atividade lá também tá forte, o mercado de trabalho está super mega aquecido. A gente está falando que o nosso mercado de trabalho aqui está ficando mais aquecido, com desemprego em 9%, né? O desemprego lá está em 3,5%, 3,6%, né? Praticamente não tem desemprego lá nos Estados Unidos. Salários subindo, as empresas ainda enfrentando muita dificuldade para contratar, né? Vai contratar, não tem mão de obra, então acaba tendo que oferecer um salário maior para convencer a pessoa a trabalhar na sua empresa e, consequentemente, tem uma dinâmica de salários ali em alta e isso tem impacto na inflação. Então, por conta desses riscos lá, né, eu vejo como uma chance ali de haver essa reprecificação de necessidade de juros para cima, o que jogaria, consequentemente, uma maior dificuldade nesse processo de possível ciclo de queda da Selic aqui no Brasil.
Ô Christopher, uma última aqui da minha parte, sobre ainda Brasil, né? Sobre taxa de juros aqui no Brasil. Muita gente estava falando sobre os títulos, né? Como escolher os títulos de renda fixa num ambiente de elevação de Selic, onde ainda tudo estava meio incerto. Na verdade, como você bem falou, será que vai chegar a 15? Será que vai chegar a 16? E aí, num momento em que praticamente temos definido ali que vai chegar 13,75 ou 14,25 ali, mas nesse meio termo aí, começa a ficar atraente os títulos pré-fixados que estão pagando prêmios bastante altos, inclusive, perto de alguns prêmios que a gente já viu desses títulos. Você acha que começa a valer a pena esse tipo de título num ambiente em que a gente já tem mais ou menos um horizonte de onde chegaremos com a Selic? Essa é uma bela pergunta, porque muita gente tem essa dúvida, né? A gente recebe muito dessa dúvida há vários meses, né? Desde quando eu comentei que há poucos meses atrás o pré-fixado chegou a 10% depois de um bom tempo. A galera ficou super animada, putz, 10%, 2 dígitos finalmente, vou me travar em um pré-fixado longo, garantir 10% ao ano. Mas agora você vai ver como que estão as taxas dos pré-fixados, são a 13%, 14%, né? Então, por que isso aconteceu? Justamente por conta da situação fiscal, da inflação elevada. Então, por isso que eu acredito que no momento, ainda nesse cenário atual, não é um bom momento ainda para entrar em pré-fixado, quando a gente fala de prazos muito longos, né? Pré-fixados ou até indexados à inflação de prazos longos, muito por conta desses riscos ainda à tona, né? O risco lá dos Estados Unidos, como eu comentei, que pode impactar a dinâmica de juros aqui no Brasil, né? Consequentemente, nossos juros futuros, a dinâmica da atividade, inflação aqui, e também essa questão do fiscal, né? Como eu falei, está muito incerto como que vai ser, né, o tratamento em relação à situação fiscal nos próximos 4 anos, no próximo governo. Então, eu acredito que esse é o momento, na verdade, das pessoas ficarem mais conservadoras, tá? Ficarem mais em pós-fixados ali, de preferência, né, pelo menos ter uma boa parte da carteira ali com liquidez, tá? Porque você vai estar se aproveitando desses altos da Selic, que, como eu falei, tem chances, né, de o Banco Central não conseguir cair a Selic lá para 12% no ano que vem, que é o que o mercado precifica hoje, ou até tem chances ali dele ter que elevar a Selic ainda mais, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que observar com os dados. Então, diante desses riscos, você estaria sendo beneficiado, estando em pós-fixados, tá? Rendendo ali exatamente a Selic, né? Ou até pegar, né, o CDBs, o LCIs e LCAs de bancos legais, seguros, para render um pouco mais ali da Selic. E, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, ser mais conservador em observar o cenário, estudar o cenário, ter um pouco mais de certeza em relação a como que vai ser o tratamento da política, da economia como um todo, né, nos próximos 4 anos. E aí sim, quando você observar uma situação em que tem uma simetria mais positiva de você entrar nesse tipo de operação, você entra. Você pode acabar, né, por ter um pouco de paciência, perdendo o topo da colina, o topo da montanha, mas isso não é um problema. O problema é você entrar numa operação que tem uma simetria ainda não muito favorável, que é o que eu enxergo hoje, tá? Entrar em pré-fixado, ou indexado à inflação longo. Então, eu esperaria um pouco mais, tá? Teria um pouco mais de paciência. Eu sei que às vezes é difícil, né, ter essa paciência, mas essa é a chave, né? Essa é a chave para você ser um bom investidor. Ter um pouco de paciência e ir estudando o cenário, tá? Para ir aguardar um aumento de mercado melhor e com uma simetria mais positiva, para aí sim você entrar de vez. E aí você, na hora que você entrar, ao analisar a simetria da operação, você vê que você tem muito mais chances de ganhar muito dinheiro do que de perder, tá? Isso não significa que você não vai ter chance de perder dinheiro, mas você vai ter muito mais chance de ganhar do que de perder. E eu não vejo, diante desses riscos, né, que eu comentei, eu não vejo esse como um momento propício para isso, tá? Com essa simetria muito positiva que eu acabei de comentar. Prefiro aguardar, né, um pouco e ser um pouco mais paciente. E, ao mesmo tempo, isso não significa que as pessoas vão estar perdendo dinheiro, né, não vai estar investindo. Não, você vai estar rendendo ali a Selic a quase 14% ao ano, né, e como eu falei, render esse patamar por um bom período de tempo, se a atividade não desacelerar e a inflação não desacelerar. Então, eu aguardaria um pouco, sabe? Eu acredito que esse não é o momento para isso. Essa é a minha visão. Maravilha! Tá certo, Christopher. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Morning News, dando sua visão, sua opinião sobre toda essa decisão do Banco Central que saiu ontem sobre taxa de juros, sobre títulos, enfim.
Obrigado, até uma próxima, ótima quinta-feira para você. Eu que agradeço, prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, agora são 9h22. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Kelly Cali, direto de Brasília, com todos os assuntos da capital federal. A gente volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique com a gente. PMC News. Informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no Morning News, agora 9h25, e eu já vou direto a Brasília com a nossa repórter Kelly Cali, que tem mais informações direto de lá, porque a disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira em Alagoas pode ganhar novos contornos, é isso mesmo, Kelly Cali? Bom dia para você. Então, Isa, a política não é para amadores, viu? É só para quem sabe jogar. O jogo é jogado e para quem sabe jogar muito bem nesse tabuleiro. E esses sabem jogar, né? Onde é que cada um fica. Bom dia a você, bom dia, Fê. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Não é de hoje que há uma rivalidade aí entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, né? O Renan, ele é uma autoridade política consolidada em Alagoas, né? Trajetória de família. Tem o irmão, Renildo Calheiros, que não é lá, ali de Alagoas, mas é de Pernambuco, né? Então tem um reduto eleitoral ali, de certa forma, no Nordeste, muito importante para a família Calheiros, né? Não à toa, o Renanzinho Calheiros, né? O filho do Renan Calheiros está praticamente eleito ao Senado, né? Inclusive, o Estado tem encontrado, né? Os partidos que não são ali MDB, né? Eles têm encontrado dificuldade para lançar um candidato, porque há uma expressividade muito grande em torno ali do potencial voto, né? Dos potenciais votos para o Renanzinho, o Renan Filho, né? Mas aí, além dessa disputa ao Senado, que a gente não pode nem muito chamar de disputa, como eu disse, né? Tá quase que consolidada, você tem de fato uma disputa com novos capítulos ali e potenciais capítulos que podem ser consolidados mudando todo o jogo, né? Que é a disputa ao governo do Estado. Paulo Dantas, ele foi eleito indiretamente, a gente falou disso, à época ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, porque houve uma dupla vacância em quem foi eleito lá atrás para fazer parte, né, para governar o Estado, né? Você teve ali o vice-governador saindo para prefeito, vencendo e abandonando a vice-governadoria, enfim.
Fato é, então, que na eleição de indireta que houve e na Assembleia Legislativa, o MDB conseguiu eleger o candidato, né? E aí você tinha uma disputa com o Rodrigo Garcia, do outro lado, né? Desculpa, Rodrigo Cunha, do outro lado. E aí você tinha ali uma disputa com o candidato, o Rodrigo, que é apoiado pelo Arthur Lira. Ainda hoje ele é apoiado pelo Arthur Lira, né? Só que o que acontece? O Collor, ele estava ali tentando se reeleger ao Senado. Quando ele percebeu que a disputa não ia dar para ele, e aí ele ficou com receio ali de perder algum cargo político, enfim, existia uma especulação dentro do PTB que o Collor acabasse tentando a Câmara, porque seria ali, digamos, em termos de votação, né, seria o mais viável para ele não ficar sem um mandato eletivo, né? Só que ele acabou não querendo ir para a Casa Baixa, que a gente chama, né? Então ele preferiu aí, vendo que não ia conseguir se eleger de novo para o Senado, por conta, né, desse perfil aí do Renan, dessas intenções de voto que as pesquisas mostram para ele, ele acabou optando por concorrer ao governo do Estado. Ok, isso já está pacificado, ele já está ali no jogo, já está concorrendo, então você tem Rodrigo, Fernando Collor de Mello, né, ex-presidente impeachmentado, e você tem, então, o Paulo Dantas como ali o grande possível vencedor, não em primeiro turno, né, o jogo lá em Alagoas provavelmente vai para o segundo turno. Qual que é a possível mudança, a provável mudança? O PL, ele recebeu a liberação nacional da sigla para apoiar o Fernando Collor de Mello, né? O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que é muito próximo ao PP de Alagoas. Alagoas ali é muito próximo do Arthur Lira, né? Então, Arthur Lira, uma grande oligarquia dentro de Alagoas, hoje oficialmente está com o Rodrigo, mas há uma probabilidade muito grande dele descolar do Rodrigo e ir ali para o Fernando Collor de Mello, né? Então, você tem o Rodrigo que foi convidado pelo próprio PP, né? Teve uma articulação forte do Arthur Lira para entrar ele é do União Brasil. Então, você teve o Rodrigo entrando ali numa forte articulação também, onde o Arthur Lira estava inserido lá atrás nos bastidores, para tentar aí o governo do Estado, com pouca expressividade à época, mas com esse apoio do Arthur Lira por trás, assim, né, essa força política do Arthur Lira por trás. Só que aí você tem provavelmente, então, o Arthur Lira saindo aí desse apoio para o Rodrigo para ir apoiar o Fernando Collor de Mello. Qual que é a sinalização em Alagoas? Se o PL, agora que tem essa decisão, já que o Rodrigo não apoia o Bolsonaro, né? Se o PL sair realmente e apoiar ali o Fernando Collor de Mello, que é o que tudo indica que vai acontecer, o Lira abandona também ali o Rodrigo e vai apoiar o Collor de Mello, porque, claro, vai querer apoiar o candidato que está ali próximo ao presidente Bolsonaro ou ao partido do presidente Jair Bolsonaro, já que ele é um cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, né? O Collor, viu, Isa e Felipe, você que está acompanhando a gente, o Collor não de hoje vem tentando grudar ali na imagem do Bolsonaro para tentar vencer essas eleições ali do Nordeste, né, ali em Alagoas, mas o presidente Jair Bolsonaro não tinha feito até então nenhuma sinalização clara de apoio ali ao Collor. Na verdade, ainda não fez, mas teve essa movimentação do PL do Valdemar Costa, que tem o presidente Jair Bolsonaro como a maior expressão do partido, né, já que é presidente da República. Essa sinalização de liberação em Alagoas, para que o PL possa, caso queira, o diretório estadual, apoiar o Fernando Collor de Mello. De todo modo, a grande probabilidade hoje é de que haja uma disputa em segundo turno aí, se o jogo não virar, né, que é difícil dizer que o jogo não vai virar, geralmente o jogo vira, né, entre o Paulo Dantas, tentando aí continuar no governo do Estado, e o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e impeachmentado, atualmente senador, mas aí que não tem força política para vencer o Senado, tentando se eleger em Alagoas para governador, tá, gente? É isso aí, volto com vocês aí no estúdio. Ô, Kelly, falando em Senado, né, a casa deve votar aí o rol taxativo da ANS na próxima semana. É um assunto bastante em discussão desde essa volta do recesso, né? Quais as informações? Então, Fê, o rol taxativo da ANS é uma grande discussão polêmica, porque envolve, de um lado, grandes empresários, né, ali, planos de saúde, né, e do outro lado, você envolve a população, a sociedade civil, né? Então, é uma discussão muito acalorada e que rende votos ou tira votos, por isso essa demora toda do Legislativo para apreciar. Hoje você tem uma decisão do STJ ali, que foi tomada em junho desse ano, a gente falou disso ontem, se eu não estou errado, ou antes de ontem, uma decisão do STJ
dizendo que hoje os planos de saúde são obrigados a cumprir só o rol taxativo, como a própria expressão sugere, é aquela lista obrigando os planos de saúde a manterem só os pagamentos daqueles procedimentos que são elencados, né, no rol taxativo, e você tem o STF com pelo menos 5 ações nas mãos do ministro Barroso, que inclusive chegou ali a tentar marcar audiências públicas para discutir esse tema. Só que é o seguinte, isso acontece porque há um silêncio da legislação em torno do que fazer, e a gente sabe que o judiciário, né, só pode legislar, só deve legislar quando há lei. Mas se ele tem um caso concreto em mãos, ele tem que tomar uma decisão. Foi isso que o STJ fez. O STJ olhou para o ordenamento jurídico e disse, não tem lei aqui, o que eu vou fazer? Então, o STJ deu uma decisão ali liminar, né? Essa decisão está sendo contestada no STF, que não quer se posicionar porque é uma pauta muito polêmica, então vai ali jogando, vamos fazer audiência pública, vamos escutar a sociedade civil, entende que esse caminho do diálogo, já que não há uma lei específica, clara, né, uma proteção jurídica em torno dessa discussão, o STF não quer se envolver politicamente, acaba tendo essa alternativa, e por outro lado, quem deveria de fato decidir sobre isso tem se manifestado que é a Câmara e o Senado, né? Já que é uma lei que vai valer para o país inteiro, é uma lei federal. Então, o que foi que aconteceu? O Arthur Lira tinha aí essa missão de decidir o que ele ia fazer com esse projeto na mão, porque o lobby, né, ali a pressão estava muito grande. E aí a gente até trouxe essa informação na terça-feira, na verdade. Eu conversei com o Ricardo Barros e ele disse, Kelly, a gente não vai votar rol taxativo aqui se o Senado for, como eles chamam, abre aspas, sentar em cima da matéria lá. Então, foi o que o Ricardo Barros disse para a gente com toda a segurança, que a pauta só ia ser apreciada no plenário da Câmara, porque há uma exposição, como eu disse, política e eleitoreira também, caso o Rodrigo Pacheco diga, não, a gente vai discutir a matéria aqui. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois ali de um diálogo, uma tentativa de dobradinha entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco acabou sinalizando para o Arthur Lira que essa discussão vai ficar para a semana que vem, com certeza, muito provavelmente na terça-feira. Inclusive, o Arthur Lira disse isso depois que a matéria foi ali discutida e aprovada na Câmara, né? Então, qual é a ideia? É você derrubar, digamos assim, esse rol taxativo e trazer para os planos de saúde de fato e de direito, literalmente, né, a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de que ele se responsabilize pelo procedimento que o usuário do plano precisar, né? Então, essa em miúdos, assim, viu, Fê? Essa é a discussão. Então, o que acontece? Politicamente falando aqui em Brasília, o que foi que aconteceu? Aquilo que, de fato, a gente disse que era muito provável que seria o que aconteceria, né? Que aí a Câmara ia votar, caso o Senado sinalizasse que vai votar. E aí a perspectiva, então, a gente sai da Câmara e vai para o Senado. A perspectiva, então, é de que o Senado, na semana que vem, na terça-feira, vote esse projeto de lei. Vai passar? Não vai passar? Vai aprovar? Não vai aprovar? É uma outra discussão que envolve também uma discussão de interesses políticos e eleitoreiros do Senado. Mas como é uma pauta popular, né, o pessoal lá a favor da derrubada desse rol taxativo, né, ou seja, a favor de que a lei fosse aprovada, enfim, trouxesse segurança jurídica, conversou com os jornalistas lá, eles foram ali tentar conversar com a gente para expor o lado deles, né? E aí eles disseram, quem hoje no Brasil não tem um plano de saúde? Então, claramente é uma pauta extremamente popular e, como eu disse, extremamente eleitoreira, né? Vamos esperar na terça-feira, como a gente trouxe essa informação também ontem, a Câmara, ela vai parar de funcionar nas próximas semanas até o final do mês, mas o Senado, reiterou o Rodrigo Pacheco, vai funcionar de maneira híbrida, né, continuar funcionando de maneira híbrida, mas vai apreciar as pautas que lhes forem cabíveis, tá, Fê? Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Ótima quinta-feira para você, bom trabalho. E, lógico, você volta ao longo aqui da nossa programação. Até mais, Kelly. Até já, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, são 9h36. Antes de finalizarmos, porque já estamos na reta final aqui do nosso Morning News, quero trazer as informações sobre os mercados internacionais. Todos eles em alta na manhã desta quinta-feira, mostrando aí um certo otimismo em relação aos ativos de risco. Na Europa, DAX na Alemanha sobe 1,09%, CAC na França 0,77% de alta e FTSE no Reino Unido subindo 0,67% nesse momento. Lembrando aí que o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, como já era esperado.
Nos Estados Unidos, os futuros do Dow Jones sobem 0,07, uma leve alta. Dow Jones sobe 0,07, o S&P sobe 0,14 e a Nasdaq sobe 0,24%. Aqui no Brasil, o futuro do Ibovespa subindo 0,58%. Nesse dia verdinho de alta nos mercados internacionais, e por aqui também veremos os desdobramentos desse mercado aqui, como que ele vai abrir daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. É isso, vou ficando por aqui. Amanhã eu e Isabela Takaki voltamos às 8h30 da manhã com o nosso Morning News, com os principais destaques, as principais notícias que você precisa saber no comecinho da manhã para fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Um forte abraço, fique agora com o BMC News, Paula Moraes e todo o time. Até amanhã, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.